após a morte do narcotraficante o Nemesio Aseguera Cervantes, que é conhecido como El Mencho, o líder de um dos cartéis mais poderosos do país. Ele foi morto durante uma operação das Forças Armadas no estado de Jalisco nesse domingo, e depois da ação, diferentes regiões mexicanas registraram uma onda de violência com bloqueios de estradas, veículos incendiados e confrontos com forças de segurança. A situação levou, inclusive, consulados estrangeiros a emitirem alertas para seus cidadãos diante do risco de novos episódios. Professor, por que os Estados Unidos estavam ali, pressionando o México em relação a endurecer o combate aos cartéis, e como essa operação pode impactar a relação entre Estados Unidos e México, mas, claro, o restante aí da América, que fica sempre muito mais tensa quando acontece um tipo de ataque como esse, mesmo sendo distante do Brasil, bem diferente, da situação com a Venezuela, por exemplo, mas a América se movimenta, né? Sim, Natália, o México ele tem 32, ele chama estados, né? Porque tem 31 estados, mas a cidade do México, que é a capital, desde 2016 também tornou-se um estado. E em 17 deles tem forte atuação do crime organizado. O estado de Jalisco é um deles, e esse cartel, chamado Novo Cartel de Jalisco, do El Mencho, ele tinha como um de seus principais produtos, digamos assim, traficava o fentanil para os Estados Unidos. E ele estava numa lista dos mais procurados do mundo, de inclusive uma recompensa de 15 milhões de dólares. Vale lembrar que no caso do Maduro, a recompensa era de 25 milhões de dólares, depois o Trump dobrou para 50, e essa morte, ela, é um duro golpe nesse cartel, que é um dos principais do México. Esse realmente era um dos mais violentos, inclusive, e agora os Estados... E vale lembrar que também ele foi, capturado, ou seja, não chegou a ser capturado, foi morto, Era para ser capturado, sobretudo pela Guarda Nacional do México, e também contou com o apoio de informações da inteligência dos Estados Unidos. E nós sabemos, é claro, que é uma fronteira dificílima, México e Estados Unidos. A quantidade de homicídios registrados ali por ano, Natália, é altíssima, e algumas cidades, inclusive, praticamente viraram cidades fantasmas na fronteira México com os Estados Unidos. Então, esse golpe no crime organizado do México também fortalece a presidente Claudia Sheinbaum, de tal modo que os Estados Unidos, então, veem que há um esforço, como já havia, é claro, agora eles reconhecem esse esforço do combate ao crime organizado no México. E o México, Natália, importante destacar, é um país que é visitado por cerca de 40 milhões de turistas por ano. E esse ataque, é claro, e como você destacou aí, as embaixadas emitindo, alertas para os seus cidadãos, é claro, leva um pânico para o estado de Jalisco, que também é muito visitado, e isso também acaba gerando aí uma perda de receita, advinda do turismo. Mas o fato é que é um duro golpe no crime organizado, em um dos estados aí mais importantes do México, que é o estado de Jalisco. Bus, essa também é das pautas, Claro que o presidente Lula vai discutir com o presidente Donald Trump lá nesse encontro, a questão do crime organizado, de como o Brasil pode se colocar aí como esse país neutro para ajudar nas negociações, nas conversas de países em que o presidente Donald Trump tem problemas, principalmente aqui, da América do Sul. Mas, é claro, vale a gente recordar que o próprio Brasil sofre com o crime organizado, com o PCC, com o Comando Vermelho, vem fazendo diversas realizações para tentar atacar esses grupos com diversas estratégias. Em São Paulo foi a Carbono Oculto, uma operação da Polícia Federal para tentar ir atrás do dinheiro, do financiamento, chegou até a Faria Lima, o berço, o centro ali do mercado financeiro, com os postos de combustíveis. Já no Rio de Janeiro,
as polícias civil e militar fizeram aquela operação super violenta, né, a mais violenta da história do Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho lá, matou mais de 120 pessoas, 5 policiais. Enfim, estratégias diferentes, mas para o combate aí desses crimes organizados que também são muito fortes no Brasil e que atuam para fora do Brasil. E dentro do Congresso, as discussões do PL antifacção e da PEC da segurança pública cruzaram com essa discussão, é claro, principalmente com a coisa de reconhecer os crimes organizados, né, os grupos aqui no Brasil como terroristas ou não. A direita queria que fosse reconhecido, a esquerda queria que não, justamente para que a soberania nacional não fosse atropelada por países que, como por exemplo os Estados Unidos, fazem ataques a outros países para colocar ali, impor a sua forma de ver, né, o mundo. Como, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos com a Venezuela, que atacaram a Venezuela para capturar o ex-ditador da Venezuela. Então, essa também deve ser pauta dessa conversa do presidente Lula com o presidente Donald Trump, né, Bus? Com certeza, isso porque é um dos assuntos, talvez, trunfos do presidente Lula, que ele pode discutir, sabe que Trump é aberto a discutir, já que é um discurso de Trump, né? Desde que assumiu a Casa Branca novamente, lá no início do seu mandato, completou um ano agora, ele vem falando que segurança e que combate ao narcotráfico e ao tráfico é importante, e Lula quer usar essa bandeira que é de Trump para abrir portas para discutir outros temas. Então, a questão de discutir o crime organizado para Lula, para a diplomacia brasileira, é justamente abrir uma parceria com o governo Trump para, claro, discutir outros temas. Uma vez que você reforça ali um discurso de Trump que ele gosta de expor ao mundo, que é um combatente do narcotráfico, que quer ajudar os países e quer combater o narcotráfico na América do Sul. Ele já citou isso várias vezes anteriormente, quando ainda nem tinha capturado ali Nicolás Maduro, mas usava isso muito em relação à Venezuela, à própria Colômbia. Lula quer usar esse discurso para falar, olha, podemos fazer uma parceria aqui e combater juntos, né, com a inteligência, usando a inteligência dos Estados Unidos e fazendo uma construção de um acordo, talvez bilateral, entre os dois países para pegarmos agentes que atuam no Brasil e que moram nos Estados Unidos. Lula gosta de reforçar essa tese dele de que existem comandantes do crime aqui no Brasil que moram em Miami e em outras cidades e estados dos Estados Unidos e que não são punidos com a lei daqui, justamente porque estão fora, mas que se Trump cooperar, se Trump realmente embarcar nessa ideia de Lula, pode-se haver algum acordo para extraditar essas pessoas que são investigadas aqui no Brasil por ter o comando do crime, mas que moram fora do país. Esse é um dos elementos que Lula, inclusive, deve abordar primeiro com Trump, justamente para abrir qualquer tipo de resistência, na verdade, diminuir qualquer tipo de resistência, para que Trump também se abra para discutir outros assuntos, e como o próprio professor falou, dentre esses assuntos que são mais difíceis de discutir e debater, talvez com Trump, é a questão das terras raras, dos minerais críticos, que Lula já disse estar aberto a discutir com Trump, mas que não vai abrir mão da soberania, e nós sabemos a política de Donald Trump é uma política, sim, de também se beneficiar. Ele não gosta de fazer acordos em que os Estados Unidos não saiam bem na foto, se a gente pode dizer assim. Então, com certeza, discutir o crime organizado é uma forma de abrir as portas e diminuir as resistências de Trump em relação a outros assuntos dos quais ele não é tão favorável a discutir ou de debater. Perfeito. Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com, esteve com a gente aqui para falar sobre todos esses assuntos, inclusive internacionais, já que tem agenda aí do presidente Lula nos próximos dias com o presidente Donald Trump. Valeu, Bus.